Meus tios riram da casa na leitura do testamento. Riram da madeira podre, do telhado afundado, do mato tomando o quintal e do porão que ninguém tinha coragem de abrir havia anos. Só que foi justamente naquela casa que eu encontrei, escondido debaixo da terra e do silêncio, algo que minha mãe passou a vida inteira sem me contar. No dia em que o testamento da minha avó foi lido, ninguém discutiu quando o advogado mencionou o apartamento alugado. Ninguém reclamou do carro. Ninguém perdeu tempo com o terreno pequeno na beira da estrada. Meus tios só se alteraram de verdade quando chegou a última parte, a mais antiga, a mais esquecida, a que vinha descrita em 2 linhas secas no papel. A casa da Rua do Cedro. Construção antiga, sem renda, sem uso regular, com anexo nos fundos e porão. Foi aí que o tio Agenor soltou uma risada curta, daquelas que a pessoa nem tenta esconder. Ah, isso aí pode deixar pro azarado da vez. Minha tia Selma acompanhou, cruzando os braços. Aquilo não é herança. É entulho com documento. O advogado levantou os olhos e continuou como se não tivesse ouvido. A casa da Rua do Cedro ficava exclusivamente para mim, por vontade expressa da minha avó. Não em partes, não por divisão, não porque sobrou, por escolha dela. A chave foi colocada sobre a mesa na minha frente e, por alguns segundos, eu fiquei olhando para aquele metal escuro como se fosse um objeto de outra família, de outra vida, de outro tempo. Era uma chave antiga, maior do que as de hoje, com a cabeça oval gasta nas bordas e pequenas manchas esverdeadas de ferrugem. Pesava mais do que devia. Meus tios não. Eles pareciam aliviados. Meu tio Agenor foi o primeiro a falar comigo do lado de fora do escritório. Se quiser um conselho, vende aquilo por qualquer coisa e se livra logo. Minha tia Selma veio logo atrás. Sua mãe já deu dor de cabeça demais naquela casa. Não inventa de mexer no que ficou quieto. Na hora eu não respondi, mas fiquei com essa frase martelando dentro de mim o resto do dia. Minha mãe já deu dor de cabeça demais naquela casa. Eu tinha 31 anos e, mesmo assim, ainda havia pedaços inteiros da história da minha mãe que chegavam até mim como fumaça. Nunca como verdade. Sempre como frase solta, sussurro interrompido, olhar atravessado, assunto que morria no meio. Ela tinha morrido quando eu tinha 12. Cresci ouvindo que era melhor não mexer no passado, que certas feridas apodrecem de novo quando se abrem, que minha mãe foi complicada, sensível demais, instável, difícil. Nunca me diziam o bastante para eu entender, só o suficiente para eu não perguntar muito. Minha avó era a única que, vez ou outra, dizia uma coisa diferente. Dizia que silêncio demais também estraga a verdade. Dizia que uma casa guarda mais do que móveis quando fica fechada por muitos anos. Dizia que quando chegasse a hora certa, eu ia precisar entrar na Rua do Cedro sozinho. Na época, eu achava que era o jeito dela falar. No dia do testamento, pela primeira vez, eu entendi que não era. 2 dias depois, peguei a chave, uma lanterna, uma mochila com água e pão, e fui até a Rua do Cedro. A casa ficava numa parte antiga da cidade, onde as calçadas eram mais largas, as árvores maiores, e o abandono parecia mais elegante de longe do que de perto. O número ainda estava preso na pilastra do portão, inclinado para um lado. O muro baixo tinha o reboco abrindo em placas. O jardim da frente já não era jardim, era mato alto com um caminho estreito no meio, como se alguém ainda passasse por ali de vez em quando. E isso foi a primeira coisa que me incomodou. A casa estava abandonada, mas não completamente. O portão rangeu quando empurrei. O barulho veio comprido, metálico, cansado. Subi os 3 degraus da varanda e parei diante da porta principal. A madeira antiga estava marcada pelo tempo, mas a fechadura não parecia travada como uma casa fechada por tantos anos deveria estar. A chave girou sem esforço. Aquilo me fez franzir a testa na hora. Casa esquecida resiste. Ferrugem endurece. Umidade prende. Madeira incha. Ali não. A porta abriu com um gemido baixo para dentro, e o cheiro veio antes da visão. Poeira antiga, madeira fechada, pano guardado, umidade leve, alguma coisa de cânfora e, no fundo, um perfume quase apagado que me atingiu como uma lembrança sem imagem. Jasmim. Minha mãe usava jasmim. Fiquei parado na entrada por alguns segundos, deixando a luz da rua recortar a sala e o pó suspenso no ar. Havia móveis cobertos por lençóis, um relógio de parede parado, um aparador escuro, retratos virados para baixo e uma escada estreita levando ao andar de cima. O piso hidráulico, mesmo sob a sujeira, ainda mostrava desenho. A casa tinha tristeza, sim. Tinha silêncio. Tinha tempo acumulado. Mas tinha também uma ordem que eu não esperava. Os lençóis estavam bem colocados. As cortinas, fechadas com simetria. Os livros sobre a estante, alinhados.
Até o abandono ali parecia organizado demais para ser abandono puro. Andei pela sala, abri 2 janelas, deixei a luz entrar em faixas e fui até a cozinha. Havia pratos empilhados no armário, um pano dobrado sobre a mesa e uma chaleira esmaltada sobre o fogão antigo. No fundo do corredor, vi a porta do quintal, e além dela, um pedaço do terreno dos fundos coberto de sombra. Mas antes de seguir, algo me chamou a atenção no aparador da sala. Uma fotografia pequena, presa sob o pé torto de uma bandeja de prata. Virei. Era minha mãe, muito jovem, mais jovem do que eu lembrava dela. Estava na varanda daquela mesma casa, de vestido claro, cabelo preso e uma expressão que eu nunca tinha visto nas outras fotos guardadas na família. Não era tristeza, não era alegria, era concentração, como se ela estivesse de olho em alguma coisa fora do enquadramento. Atrás da foto, em letra que eu reconheci imediatamente como sendo da minha avó, havia só uma frase: começa por baixo. Eu li 2 vezes: começa por baixo. O quintal dos fundos era mais estreito do que eu imaginava. Havia um tanque de cimento rachado, um limoeiro quase seco e um pequeno anexo lateral com 2 portas, uma da antiga lavanderia e outra, mais baixa, fechada por tranca de ferro. Essa segunda porta ficava quase escondida, atrás de trepadeiras secas e de um armário velho largado ali. Quando empurrei o armário com o ombro, levantando poeira e folha seca, a maçaneta apareceu inteira. Porão. Eu não lembrava de ter descido ali uma única vez na infância, mas lembrava dos adultos falando dele como quem fala de um quarto onde alguma coisa deu errado e ficou presa no ar para sempre. Encaixei a segunda chave do molho que encontrei no aparador da sala. A tranca cedeu. A porta abriu para um lance curto de escada de cimento. O cheiro lá de baixo era diferente. Mais frio. Mais mineral. Terra úmida, papel envelhecido, madeira antiga, metal. Acendi a lanterna e desci. O porão não era grande, mas era fundo o suficiente para parecer separado do resto da casa por mais do que paredes. Havia prateleiras de tijolo, caixas empilhadas, um armário de ferro cinza, 2 malas antigas e, no centro, uma mesa coberta com um pano branco já amarelado pelo tempo. A poeira ali era menor do que devia. Isso me atingiu antes de qualquer pensamento racional. Alguém tinha mexido naquilo em algum momento não muito distante. Fui até a mesa. Tirei o pano devagar. Debaixo dele havia 3 caixas de arquivo, uma fita cassete, um gravador pequeno envolto em toalha e um envelope pardo com meu nome escrito na frente. Meu nome, na letra da minha mãe. As pernas fraquejaram na hora. Eu sentei no banco baixo encostado na parede, o envelope na mão, ouvindo só o próprio coração e o leve gotejar de alguma infiltração ao fundo. Minha mãe estava morta havia quase 20 anos. Eu sabia a letra dela de bilhetes velhos, de cadernos escolares assinados, de um ou outro cartão guardado pela minha avó. Não havia como errar. Abri o envelope. Dentro havia uma carta de 7 páginas. A primeira linha me tirou o ar antes mesmo de eu chegar ao fim da frase. Se você está lendo isso, então finalmente entrou onde ninguém da família quis entrar. E talvez agora eu consiga te contar o que nunca me deixaram dizer direito. Eu precisei parar. Levantei, fui até o pé da escada, respirei fundo, voltei e sentei de novo. Minha mãe escrevia de um jeito direto, limpo, sem se esconder atrás de palavras bonitas. Contava que aquela casa tinha sido da irmã mais velha do meu avô, mas acabou ficando com minha avó quando o resto da família perdeu o interesse nela. Contava que anos depois, foi ali que ela passou a maior parte da gravidez. A minha gravidez. Eu franzi a testa ao ler isso. Porque, segundo a história que eu conhecia desde criança, eu tinha nascido no hospital da cidade, depois de uma gestação normal, dentro de um casamento comum. A segunda página desmontou tudo. Minha mãe não era casada quando engravidou de mim. Nunca foi. O homem que constava na minha certidão como meu pai não era meu pai biológico. Tinha aceitado registrar meu nome quando tudo ainda podia ser abafado sem escândalo maior. Em troca, recebeu dinheiro, silêncio e o direito de desaparecer logo depois. A família inteira sabia. Minha avó sabia. Meus tios sabiam. E a casa da Rua do Cedro tinha servido para esconder minha mãe durante os meses em que a barriga crescia rápido demais para a cidade fingir que não via. Eu li aquilo sentindo um zumbido nos ouvidos. Na terceira página veio a parte que me destruiu de vez. O pai biológico nunca me procurou porque era casado, conhecido. E mais velho do que minha mãe quase 20 anos. Quando ela quis contar a verdade e me assumir sem mentira no meio, já era tarde demais. Tinham tomado todas as decisões por ela. Tinham transformado o erro dela em segredo da família, e o segredo da família em biografia oficial da minha vida.
Você acredita que uma pessoa consegue passar a vida inteira sem sentir que há alguma peça errada na própria origem? Ou a verdade, mesmo escondida, sempre encontra um jeito de vazar pelos cantos, pelas frases tortas, pelos silêncios longos demais? Continuei lendo. Minha mãe escrevia que tentou muitas vezes me contar, mas cada tentativa era esmagada do mesmo jeito: humilhação, ameaça de me afastarem dela, acusação de desequilíbrio, chantagem emocional, culpa. Com o tempo, o papel que deram a ela dentro da família foi ficando cada vez menor. Menor até caber naquela palavra que sempre usavam ao meu redor, como se explicasse tudo sem explicar nada. Complicada. Na quarta página, entendi por que a casa ficou para mim. Porque era ali que estava guardado o resto. Nas caixas do porão havia fotografias, documentos, exames, cartas, um diário e gravações que minha mãe deixou organizados com a ajuda da minha avó, caso um dia eu finalmente entrasse ali sozinho. Ela não deixou dinheiro, não deixou joia, não deixou bem de valor imediato, deixou prova, deixou contexto, deixou a chance de eu montar, com minhas próprias mãos, a versão verdadeira da minha história. Na última página, ela escreveu: sei que isso pode doer mais do que aliviar no começo, mas pior do que descobrir tarde é continuar vivendo inteiro numa mentira que nunca escolheu. Se hoje você consegue ler isso, é porque ficou mais forte do que eu fui autorizada a ser. Eu chorei no porão. Não de um jeito bonito, quieto, cinematográfico. Chorei dobrado, respirando mal, com o rosto quente e os olhos ardendo como se tivessem passado anos demais sem permissão de entender. Chorei pela minha mãe, pela menina que ela foi, pela mulher em que tentaram transformá-la. Chorei por mim, pela vida inteira construída sobre uma versão limpa demais, conveniente demais, fria demais do que eu era. Quando consegui me recompor um pouco, abri a primeira caixa. Fotografias. Muitas. Minha mãe grávida naquela casa. Minha mãe me segurando ainda recém-nascido numa cama que eu reconheci, com um choque estranho, como a do quarto da frente no andar de cima. Minha mãe sentada na varanda com um caderno no colo. Minha avó mais nova, séria, ao lado dela. E fotos minhas bebê, com datas no verso, algumas acompanhadas de observações curtas. Primeira febre. Hoje sorriu dormindo. Olhou muito para a luz da janela. Essas frases pequenas me atingiram de um jeito que os fatos grandes não conseguiam. Porque no meio da mentira, houve amor, houve cuidado. Houve alguém me olhando com atenção verdadeira enquanto o resto era decidido longe de mim. Na segunda caixa, encontrei documentos. A certidão de nascimento provisória. Exames da gravidez. Uma cópia de uma carta não enviada ao homem que era meu pai biológico. Um recibo de transferência bancária para o registro do nome que constava oficialmente como meu pai. E no fundo, um envelope menor lacrado. Dentro dele, o nome. Eu não vou mentir. Demorei a abrir. Segurei aquele envelope por muito tempo, como se o nome ali dentro não fosse de uma pessoa, mas de uma porta que, uma vez aberta, nunca mais fecharia. Quando enfim rasguei, li o nome em silêncio, e precisei reler porque ele não fazia sentido à primeira vista. Eu conhecia aquele sobrenome. Demais. O homem era amigo dos meus tios. Tinha frequentado churrascos de família. Tinha me dado tapinhas no ombro quando eu era adolescente. Eu o chamava de doutor por respeito, como todo mundo chamava. Senti náusea. Foi nesse instante que entendi por que meus tios riram tanto da casa no testamento. Eles não estavam rindo de um imóvel ruim. Estavam rindo de uma bomba enterrada. Estavam rindo porque pensavam que eu nunca teria coragem de descer até o porão, abrir caixa por caixa, ler papel por papel e encostar no centro exato do que eles passaram a vida toda tentando manter debaixo de chave. Na terceira caixa estava o diário. Minha mãe escreveu durante anos. Não todos os dias. Mas o suficiente para eu conseguir acompanhar o caminho dela como quem anda por uma estrada de pedras soltas. O medo, a vergonha imposta, a raiva, a tentativa de me proteger sem ter força suficiente para enfrentar todo mundo, a relação ambígua com minha avó, que ao mesmo tempo a escondeu e a salvou. No meio de tantas páginas, uma frase ficou presa em mim de um jeito que não saiu mais. Nesta família, chamam de erro tudo aquilo que não conseguem controlar. Eu fechei o diário e fiquei olhando para o escuro do porão ao redor. A casa acima de mim rangia de vez em quando com o vento. Havia uma vida inteira ali dentro que eu não conhecia. Uma vida que, de algum modo torto, tinha sido montada para que eu só acessasse no momento exato em que pudesse suportar. Você acredita que as pessoas escondem a verdade só por maldade? Ou às vezes elas escondem porque sabem que, se a verdade vier à tona, a vida inteira que construíram por cima dela desaba junto? Quando subi de volta para a sala, já estava escurecendo.
Sentei no sofá, ainda coberto por lençol, e fiquei ouvindo a casa. A luz do fim da tarde atravessava a poeira em lâminas douradas. Na parede, o relógio parado continuava marcando 1 hora que já não significava nada. E pela primeira vez na vida, eu senti que não estava dentro de um imóvel herdado. Eu estava dentro da explicação de mim mesmo. No dia seguinte, fui ao cartório. Pedi cópias integrais dos registros antigos. Depois, procurei um advogado. Não por impulso, não para sair acusando meio mundo ainda em brasa. Primeiro eu precisava saber o que era fato, o que era prova, o que era juridicamente relevante e o que era só a parte mais triste da vida, essa que nunca cabe inteira em processo. Os fatos vieram um a um. As datas batiam. Os registros provisórios existiam. A documentação da minha mãe era legítima. Havia inclusive um anexo deixado por minha avó junto ao testamento, em cartório, reconhecendo que a casa da Rua do Cedro me era legada não pelo valor patrimonial, mas pelo conteúdo pessoal e documental ali preservado, cuja guarda pertencia, por justiça, ao único neto que deveria conhecer integralmente sua própria origem. Minha avó sabia. Sabia tudo. E deixou a chave para mim. Não para reparar completamente o estrago, porque há danos que ninguém repara por inteiro, mas para ao menos impedir que eu passasse a vida inteira do lado de fora da própria história. Meus tios vieram atrás de mim rápido demais. O tio Agenor apareceu no meu trabalho com cordialidade nova no rosto, o que já bastava para me irritar antes mesmo de ele abrir a boca. Fiquei sabendo que você mexeu na papelada da casa. Mexi. Tem coisa que talvez você tenha entendido errado. Tem coisa que vocês fizeram questão de eu nunca entender. Ele tentou mais um pouco. Contexto, época, família, proteção, erro de juventude, vergonha. O passado era outro. A cidade era cruel. Sua mãe era frágil. Minha avó fez o que pôde. Ninguém quis te machucar. Era sempre impressionante como, na boca de quem esconde, a violência ganha nome de cuidado. Minha tia Selma tentou outro caminho. Ligou chorando. Disse que minha mãe sofreu muito. Que todo mundo ali também sofreu. Que reabrir aquilo agora era desnecessário. Que certas verdades chegam atrasadas demais para servir a qualquer coisa boa. Talvez ela acreditasse mesmo nisso, mas eu já tinha descido ao porão. E depois que a pessoa vê o que estava escondido sob a casa inteira, não consegue mais voltar a morar no andar de cima como se nada tivesse acontecido. Passei os meses seguintes indo à Rua do Cedro quase todos os dias. No começo para ler, catalogar, digitalizar, organizar. Depois para limpar. Abri janelas, sacudi cortinas, separei o que era entulho do que era memória, restaurei móveis pequenos, troquei telhas quebradas com a ajuda de um pedreiro conhecido, e aos poucos, a casa foi deixando de parecer um túmulo de segredo para parecer o que talvez sempre tenha sido no fundo, um lugar de espera. No quarto da frente, encontrei a cama onde nasci. Na cozinha, uma lata com receitas escritas por minha mãe e comentários nas margens sobre desejos de gravidez. Na varanda, sob uma tábua solta, um saquinho de pano com 2 brincos simples e um bilhete curto. Para quando eu puder te contar tudo olhando nos teus olhos. Ela nunca pôde, mas, de algum modo, contou mesmo assim. 1 ano depois, a casa estava diferente. Não luxuosa, não transformada em vitrine. Viva. Decidi manter o porão intacto como arquivo privado, protegido e catalogado. Na parte de cima, transformei os cômodos em um pequeno espaço de memória e escrita, onde passei a ajudar outras pessoas a organizar documentos familiares, cartas antigas, fotografias, histórias quebradas demais para caber só em gaveta. Parece improvável, eu sei, mas fez sentido de um jeito que nada mais faria. Eu recebi uma casa que guardava uma verdade enterrada. Quis que outras pessoas também pudessem, ao menos um pouco, tocar nas próprias sem medo de desabar sozinhas. No dia em que abri a porta da frente pela primeira vez para isso, fiquei alguns segundos parado no mesmo lugar onde eu tinha sentido o cheiro de jasmim ao entrar meses antes. A luz atravessava a sala limpa. O relógio ainda estava parado, porque decidi deixá-lo assim. A fotografia da minha mãe continuava sobre o aparador, agora de frente. Eu olhei para ela e entendi, finalmente, por que meus tios riram tanto na leitura do testamento. Eles riram porque achavam que a casa continuaria sendo só ruína e vergonha. Só que casa antiga, quando guarda a verdade demais, não aceita ficar enterrada para sempre. E foi justamente no porão da única herança que ninguém quis tocar que eu encontrei não apenas o segredo que minha mãe escondeu de mim. Encontrei a parte mais real da minha vida, aquela que a família inteira tentou manter trancada e que ainda assim ficou ali, intacta o bastante, esperando que um dia
eu tivesse coragem de descer.